Então, meu nome é William, eu tenho 23 anos. Eu cheguei na Eclésia através de um ato de generosidade, um convite feito pelo meu irmão e pela minha cunhada, e eu encontrei Jesus no Retiro de Impacto. Antes eu era ateu, eu não acreditava em Deus. Quanto mais eu estudava, mais eu pesquisava, menos eu acreditava, simplesmente não existia para mim. E eu fui vivendo minha vida assim por muito tempo. Meu irmão me fez esse convite, já estava tudo pago, eu não queria ir. Na sexta-feira, meu irmão foi até o meu trabalho, porque ele sabia que eu não iria, né? E chegou lá, ele pediu pro meu patrão para me liberar, me levou em casa. A minha mala já estava pronta, que ele ligou para minha mãe já tinha feito as malas, eu não queria ir de jeito nenhum. Chegando lá, eu não consegui prestar atenção nem na sexta-feira, nem no sábado, nem no domingo. No domingo à tarde que eu fui prestar atenção, porque o rapaz que estava lá ministrando, ele pediu para a gente fechar o olho e orar. Naquele momento eu pensei o seguinte: se eu não acredito, não tem problema nenhum eu fazer uma oração. Eu fechei os olhos, orei. Naquele momento eu senti uma raiva, assim, e eu pedi a Deus. Falei assim: olha, Deus, se você realmente existe, fala comigo. Se você não falar comigo, não tem motivo de eu voltar a vir à igreja. E naquele momento, uma pessoa saiu de trás de mim, pegou na minha mão e falou: ó, o Espírito Santo pediu para você acreditar e confiar. E a partir daquele momento eu comecei a acreditar em Deus. Logo depois eu aceitei Jesus e hoje em dia eu caminho na igreja, sirvo na igreja, namoro com essa pessoa que veio falar comigo. Depois daquilo a gente foi se conhecendo, ela me ajudou muito e hoje em dia a gente tem um relacionamento. A partir desse ato de generosidade, que eu fui ao retiro e lá no retiro eu tive um encontro, eu pude ter a oportunidade de estar levando um amigo para a igreja. A história assim é bem diferente. A gente estava numa lanchonete de um amigo ali no Coelho. Eu estava lá conversando com esse amigo. O Silvio parou. Na época eu nem sabia o nome dele. Ele parou e a gente começou a conversar. No caso, eu cheguei do momento que eu precisava mesmo, assim, de Deus, né? Buscava uma congregação. Só que eu não tinha aqui em Alcântara uma igreja que eu conhecesse. E foi quando eu, voltando do trabalho, um pouco cansado, né? E sempre parava, como rotineiramente, numa barraquinha de um colega, e encontrei um amigo que era um amigo em comum. E daí nós começamos a conversar, a falar de Deus e tudo mais. E nesse meio tempo foi quando eu falei para ele que estava indo para casa, que eu estava cansado. E a gente foi conversando sobre igreja. Quando ele estava falando sobre igreja comigo, o Espírito Santo me incomodou a primeira vez. E falando assim: chama ele para ir para a igreja. E eu não chamei. Aí a gente continuou conversando. E o Espírito Santo me incomodou de novo: chama ele para ir para a igreja. Aí eu já pensei em chamar. Aí na terceira vez ele foi: chama ele para ir para a igreja. Aí eu fui, esperei o momento certo. Eu falei: pô, meu amigo, eu sou da igreja ali do Culubandê. Aí ele já me interrompeu na hora. Ele: não, tô te atrasando, né? Pode ir lá. Eu falei: não, vamos lá comigo. Aí ele nem pensou duas vezes, ele falou: vamos. E ele falou: não, poxa, se incomoda se eu te fizer o convite de ir lá na igreja para tu conhecer? E, assim, me convenceu, né? Assim, aquele negócio parece que entrou, sabe? Eu não sei o que ele tinha para me oferecer, eu falei: não, eu quero ir para poder saber. E foi quando eu fui. Aí ele me ligou, falando que ia pra igreja. Eu falei: que igreja é essa que você vai? É lá no Culubandê. Eu falei: como que você vai pra essa igreja, cara? Com uma bolsa enorme, vai andando até no Culubandê? Ele disse: não, tô indo andando já. E tirou foto, mostrando indo andando. Eu falei pra ele bem assim: Silvio, não me chama pra ir pra essa igreja. Não me chama porque eu não quero ir pra essa igreja. Sabe por quê? Porque você me falou que ia pra casa. Aí você vai pra igreja. Que igreja é essa que você vai, rapaz? E no meio do caminho ele lembrou que tinha que avisar a esposa dele que ele estava indo pra igreja, porque ela estava em casa esperando ele. E ele pegou o telefone e ligou para ela. Na hora que ele ligou, ela começou a brigar com ele, falando que igreja é essa que você tá indo. Ela falou até assim: vou pegar o carro e vou ir na igreja pra ver se você tá na igreja mesmo. E a gente foi pra igreja. Chegando lá na igreja, ele ficou maravilhado com a igreja, começou a mandar foto, vídeo para ela. Ele até comprou um livro que o pregador do dia tava pregando sobre ele. No momento que ele fez o Pix, que eu descobri o nome dele, Silvio. Ele chegou aqui em casa, me trouxe um livro. Eu falei: nem adianta me chamar para ir para essa igreja porque eu não vou. Se você quiser ir, vai você e os meninos, eu não vou.
Aí ele me deu esse livro. Aí eu fui pro trabalho lendo esse livro. Aí Deus foi me tocando, me tocando. Quando ele chegou do trabalho, eu falei, amor, eu quero ir na igreja com você. Na quinta-feira nós fomos pra igreja. Vou chorar. Na quinta-feira a gente foi pra igreja. Aí eu senti a presença de Deus, uma presença inesquecível eu senti na igreja. Aí Deus tocou no meu coração e eu falei, Senhor, nunca mais quero sair da tua presença. Porque eu tava numa crise de depressão, tomando medicamento. Na Quinta do Poder a gente foi. Aí o pastor chamou as pessoas lá na frente que estavam precisando de oração, a gente foi. Aí depois meu marido foi e aceitou Jesus novamente. E logo depois, num domingo, foi ele, a família dele toda para a igreja, e eles aceitaram Jesus, e eu fiquei muito feliz com isso. Assim, não tem palavras para descrever a felicidade de ter feito apenas um convite e ele tá caminhando. A esposa dele, eu tive a oportunidade de conhecer a esposa dele, o filho dele, a filha dele. Isso daí para mim foi tão impactante que a igreja era uma igreja repleta de jovem e que ali, quando eu cheguei, o povo me abraçou sem me conhecer. E aquela recepção calorosa que quando você entra, quando você chega na igreja, o pessoal te oferece se você quer água, quer o café. Quando você entra no templo, tem uma pessoa para poder te orientar e te levar até um local. E após isso daí, eu fiquei tão impactado que eu falei, não, eu vou trazer minha família para cá, minha família, e eu vamos servir o Senhor, mas aqui nesse local, porque esse local aqui é fruto de bênção. E a generosidade do William de fazer aquele convite, acabou que com isso nós trouxemos a nossa família para Deus. Embora a gente não consiga se encontrar tanto, eu sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade de ter encontrado o Silvio naquele dia, numa quinta-feira de culto, ter feito o convite a ele, e hoje em dia está ele, a família dele, caminhando, convertido na igreja, firme. Que hoje eu não tenho nem tanto contato com ele, mas Deus permitiu naquele momento o contato. E isso para mim é impactante. E eu vou participar do retiro, né? Retiro de impacto, eu vou estar lá. Deus. Eu quero receber Deus de uma forma, eu quero voltar de uma forma transformada. E em nome de Jesus eu vou me batizar, eu e meus filhos vamos se batizar. E a gente nunca mais quer sair da presença de Deus, porque não tem coisa melhor nesse mundo. Eu e minha família servindo esse Deus maravilhoso e essa igreja abençoada que é a Eclésia. Esse pastor top, que é o pastor Luciano e a pastora Joyce, a gente ama de coração, né, amor? Sou apaixonado por eles, cara. Essa daqui é a minha família, no caso, a Eloá, a Juliana, o Guilherme e o Júnior. Através desse ato de generosidade da vida do William, podemos hoje estar congregando todos felizes, claro, poxa, na Eclésia, porque é uma igreja que ama a família, é uma igreja que abraça a família. E assim, ter meus filhos e a minha esposa, todo mundo falando a mesma língua, é muito importante, é muito bom, é muito edificante, porque às vezes eu não estou bem, mas minha esposa está. E às vezes a gente não está bem, mas chega na célula, a gente se derrama, fala com um amigo e tal, e assim, aquilo ali, sabe, assim... É muito importante a célula. Entendeu? Muito importante a célula mesmo. E hoje, eu e minha família servimos ao Senhor, e a gente não quer sair dessa presença nunca mais. E tudo isso através de um ato de generosidade que meu irmão e minha cunhada fizeram por mim.